Olá, boa noite. Olá, Silvana, Micheline. Boa noite, pessoal. Lívia. Hoje a gente vai fazer uma live bem legal, com conteúdo maravilhoso, falando a respeito da dermatite atópica e alergia alimentar. Vamos esperar a nossa nutricionista Iruana fazer a solicitação para a gente entrar ao vivo. Oi, Bel. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho. Estou muito animada para essa live de hoje. Olá! Oiê, Oi, Luana, tudo bem? tudo jóia? Boa Obrigada pelo noite. convite, viu? Obrigada a você por ter aceitado. Estou muito empolgada, viu, Luana, a respeito desse assunto que eu amo tanto. Então, como eu estava falando aí com o pessoal, deixa eu botar aqui, fixar o tema, que para quem foi entrando já saber do que a gente vai falar. Só um Ok. minutinho. Que bom, Raquel, Rachel. Você vai tirar proveito hoje, então. Bem-vinda. Pronto, fixei aqui e aí todo mundo já fica ciente. Luana, realmente quero agradecer muito o convite por você estar aqui hoje. É bem legal, assim, a gente adicionar entre diferentes especialidades, colegas. Isso vai acrescentar muito para a gente. Eu abri a caixa de perguntas na minha página, tem uns dias atrás, então eu vou estar respondendo, nós vamos estar respondendo juntas as perguntas que foram feitas, mas quem está aqui ao vivo e quiser trazer a sua dúvida também, a gente, dentro do possível, vai tentar responder. Eu já vi aqui que estão perguntando se a live vai ficar salva. Vai sim, nós vamos colocar. Eu vou deixar no IGTV da minha página aqui da Dermatite Atópica na Prática. E vou também colocar no meu canal do YouTube. Depois eu passo para a Iruana também, que ela vai adicionar lá na página dela. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Então vamos lá, começando, né? Nós sabemos que a dermatite atópica, de 10 a 20% dos pacientes que têm dermatite atópica, eles podem ter uma manifestação na pele como urticária, ou então uma reação mais grave, que se chama anafilaxia. Então tem correlação entre a dermatite atópica e a alergia alimentar. E isso é muito mais sério no paciente que tem a dermatite atópica do que na população geral, que geralmente a alergia alimentar acomete aí entre a 1 a 3% das pessoas. E os pacientes que eles têm essa alergia alimentar associada à dermatite atópica, eles podem ter uma persistência da dermatite atópica após os 5 anos de idade. Por que isso é importante assim? Porque geralmente a dermatite atópica, ela começa na criança que é bem pequenininha. E conforme a criança cresce, a tendência dela é melhorar. Mas no paciente que tem uma alergia alimentar, essa dermatite atópica pode persistir. E uma das razões de uma dermatite persistente que não está melhorando pode ser justamente essa alergia. Então vamos lá, Irona, para a primeira pergunta. Qual é a diferença entre intolerância alimentar e alergia alimentar? Isso é importante que a gente contextualize, né? Justamente porque a maioria das confusões são geradas por aí, né? Todo mundo acha que é alérgico a glúten, a leite, né? E aí fica uma confusão. Então, intolerância é sempre uma reação adversa a um alimento, mas não tem caráter imunológico, né? Nem base psicológica também. Né? Em geral, está envolvido alguns processos metabólicos, né? E até de digestão. O mais comum que a gente escuta é a intolerância ao carboidrato, né? Por exemplo. Então, existem, que é a lactose, por exemplo, né? Do leite. Então, que é o carboidrato, é o açúcar do leite. A alergia já é diferenciada. Eu tenho uma resposta imune, né? Imunitária exagerada e, em geral, é sempre, ou normalmente, a proteína do leite, que é 90% dos casos é leite de vaca, clara de ovo, ovo, soja, amendoim, né, e trigo, a maioria das vezes. É isso aí. Bem, então, o diagnóstico da alergia mesmo, propriamente, né? Agora que a gente já diferenciou da intolerância, ele é feito pela clínica, ou seja, o paciente ingere algum alimento e ele pode ter algum tipo de manifestação de alergia, e também pelos testes alérgicos. Os mais conhecidos são a IgE total ou específica, e também aquele teste cutâneo que a gente faz na pele, que chama o prick teste.
Uma outra coisa é que os eosinófilos, que são mais células sanguíneas, elas também podem estar aumentadas. Mas a gente sabe que não são todos os tipos de alergia alimentar que vão conseguir ser diagnosticados com a dosagem da IgE e com teste cutâneo. Somente aquelas alergias que são mediadas pela IgE. Então, existe uma outra coisa que chama o teste de provocação oral, que nada mais é do que você tentar excluir da sua alimentação, por volta aí de algumas semanas, aquele alimento que causa alergia, para tentar estar fazendo o diagnóstico. No caso da dermatite atópica, o mecanismo da dermatite atópica, da alergia, é misto. Então, ele tem um aumento da IgE e pode ter também um aumento das células, de outras células, como os eosinófilos, que eu já citei, linfócitos T, às vezes aumentam as citocinas. Então, alguns pacientes se beneficiam, sim, da dosagem de IgE e do teste cutâneo. Agora, Iruana, como é que esse paciente ele chega para você? Você percebe uma dificuldade no diagnóstico das alergias alimentares? Muitos pacientes eles te procuram por conta própria, sem ter um diagnóstico fechado? Na verdade, quando procura, ele já tem um diagnóstico, né, fechado. Porque, na verdade, a maioria das vezes, o paciente chega primeiro assustado, né? Em especial esse pai, como você falou, antes dos 5 anos, eu já tenho um diagnóstico, né? Às vezes até antes disso, até uns 2, eu tenho um diagnóstico disso e aí fala, como que eu vou cuidar desse bebezinho? Então chega apavorado, né? Mas muitos também acreditam que, é só excluir, né? Então vamos excluir leite da vida e não pode, e aí vão fazendo essas adaptações, né? Então, mas é um pouco mais complexo que isso, né? Como você falou, na clínica pode ser feito o diagnóstico da alergia mesmo, testes são importantes para avaliar, mas é extremamente importante, né, que o mais rápido seja feito o diagnóstico e também para tirar essa confusão, né, com relação à intolerância, à alergia. Às vezes acontece de pacientes chegarem falando que tem alergia, mas na verdade é só uma intolerância. Que às vezes nem fizeram exames, mas acreditam que exista, né? Esse é aquele que vem por conta própria, né? Então ele tem mais confusão. Mas é uma coisa que eu acho que eu não falei, que eu acho que é importante. Só o leite de vaca, por exemplo, tem mais de 25 frações alergênicas. Então, sei lá, 5 mais frequentes compõem 80% do leite, né? Então, realmente ela causa a maior incidência de casos aqui, por exemplo, no Brasil, é do leite, né? Mas a gente pode pensar em outros países também que tem uma diferença disso. Então, não necessariamente todo mundo vai ter alergia ao leite de vaca, né? Então, pode ser soja, vai depender da cultura também. Então, por exemplo, no Japão é muito comum a alergia à soja, nos Estados Unidos amendoim, porque a base alimentar é essa, né? Na Finlândia, por exemplo, peixe. Então, vai variar muito. Então, nem todo mundo vai ter alergia à soja, a leite, enfim. Então, isso é interessante que seja abordado com esses pais que estão chegando assustados, né? Então, basicamente é isso aí. Com certeza mesmo. E a gente sabe que essa alergia alimentar, ela pode se manifestar na pele, né? Como a gente falou da urticária, que a urticária são aquelas placas avermelhadas que geram coceira, aquele inchaço, geralmente elas são transitórias. Quando a gente aperta a pele, a lesão avermelhada desaparece momentaneamente. Mas não são somente as lesões de pele que podem ser sintomas de alergia alimentar. Essa criança ou esse paciente, ele pode ter vômito, diarreia, ou então quando ele está fazendo o tratamento da dermatite bonitinho, tudo certinho, e a dermatite não está melhorando, ele pode suspeitar também de uma alergia alimentar. Pode ser uma das razões, né? Essa dermatite atópica exacerbada. Como que você vê o papel do nutricionista em relação a suspeitar dessas alergias? Eu acredito que é essencial, né? Porque o nutricionista vai poder informar de uma forma mais simples e adequada e fazer os ajustes necessários, sabe, Alexandra? Porque
A gente tem demandas nutricionais muito importantes nessa faixa etária, especialmente, né? E até quando a gente vai fazer a exclusão de determinado alimento, não é uma coisa tão simples, né? É uma gama de alimentos que a gente tem que excluir. Mas também a gente tem que cuidar da suplementação, do que a gente poderia utilizar como recursos para, por exemplo, não ter uma baixa de cálcio. Então, vai depender muito do fator socioeconômico, a questão cultural, né, que também envolve a adaptação até familiar. Então, tem muitos aspectos. Então, para realmente lidar com esse pai e mãe, né, esse cuidador, eu preciso ter todo um manejo para justamente auxiliar a como ele vai lidar em questões sociais. Já imaginou? Vou numa festinha de uma criança ou de um amiguinho na escola, não pode trocar biscoito, por exemplo, né? Então é uma situação muito delicada e eles ficam totalmente perdidos, né? Então é extremamente que o nutricionista possa então auxiliar em todo esse processo, né? Que é um processo não tão rápido quanto se imagina, né? Que não é só de exclusão, né? É de adaptação a esse novo universo, né? Então, por exemplo, alguns alimentos têm um pouco mais de cálcio. Eu tenho tahine, por exemplo, que é uma pasta de gergelim, mas não é culturalmente, não é todo mundo que usa, né? E até o preço é um pouco mais caro. Eu tenho verduras verdes escuras, que eu tenho também uma proporção de cálcio aí, mas eu preciso comer uma quantidade um pouco maior por conta da biodisponibilidade, né? Então eu preciso o tempo todo fazendo ajustes nessa alimentação para que eu dê todo o suporte de desenvolvimento e crescimento com a criança, independente se ela tem uma alergia a X, Y, Z, né? Com certeza. Isso que você falou é bem importante, assim. Eu até no consultório mesmo, eu vejo muito isso no meu atendimento para as crianças, porque a criança, primeiro assim, se os pais não estiverem bem esclarecidos, se os pais não souberem o que essa criança tem, eles não vão saber explicar isso nem para a criança, nem para os professores, nem para diretores, e muito menos a criança vai saber explicar o que ela tem, se os pais não passarem essa informação para ela. Então tem toda essa questão social mesmo, até de bullying, porque as lesões elas são em locais visíveis, tipo na face, nos braços. Às vezes pode trazer uma estigmatização, né, do atópico. Então isso tem que ser levado realmente em consideração. E é fundamental essa multidisciplinaridade dos tratamentos. Porque a gente sabe que se o paciente tiver uma alergia alimentar, ele vai ter que compensar em outros locais da alimentação aqueles nutrientes que ele está perdendo. E para a criança isso é fundamental, porque aí pode realmente trazer déficits no crescimento da criança se isso não for bem acompanhado. Então é uma coisa bem séria. E sabe que não é só nesse nível, você me falando me fez lembrar algumas questões importantes também. As crianças nessa fase estão em adaptação, né? Até a Mariana colocou que é um ato social, então é um desafio mesmo. Porque, de fato, elas estão aprendendo a vivenciar o alimento. Então, dependendo da forma como isso se conjectura, né, ou se harmoniza, pode ser um trauma. Então, ela pode desenvolver também ou seletividade, porque fica tão preocupado, né, com o que comer e acaba baixando muito a quantidade, por exemplo, de um alimento, que aí fica um pouco mais seletivo, restritivo, às vezes sem necessidade, né, em alguns casos. Ou mesmo até, por exemplo, alguns transtornos alimentares na primeira infância, que podem acontecer, fobias, por exemplo, né? Então, é importante, é essencial que tenha um acompanhamento do nutricionista, às vezes até de um psicólogo, né? Para justamente nortear isso aí. Com certeza. Porque se pra gente, nós que somos adultos, né? Até a Bruna falou, pra gente já é difícil também estar num lugar e não poder comer de tudo. Às vezes é difícil a gente lidar quando a gente tem alguma coisa no nosso rosto, uma mancha. Quando a gente está com qualquer tipo de alergia, nós mesmos tentamos nos esconder. Então, imagina para uma criança que está em formação, que não compreende aquilo ali completamente. E às vezes um trauma que ela adquire na infância, isso aí pode se postergar ao longo da vida.
A dermatite atópica grave, né, moderada a grave, então não bem controlada, ela está sim associada ao aumento dos transtornos psiquiátricos, como ansiedade, depressão, até Interessante. infelizmente o risco de suicídio, né? E aí a dermatite atópica mais grave, como a gente falou, pode estar mais associada com a dermatite, com a alergia alimentar. Então esse ponto é muito importante, né? A gente tem que cuidar bem das nossas crianças para elas serem adultos saudáveis. E o adulto também, Exatamente. quanto mais informação ele tiver, melhor ele vai conseguir se tratar, controlar sua doença e ter uma vida o mais normal possível. Uhum. Agora, Iruana, em relação às restrições alimentares, né? Essa foi uma pergunta que veio para mim na caixa de perguntas e Uhum. aí a gente pode responder juntas. As restrições alimentares por alergias é feito somente com o nutricionista? Bem, eu sei que os nutrólogos, né, que são médicos, eles também podem dar uma orientação nesse sentido. Mas daí eu recomendaria realmente procurar um profissional que tenha experiência com esse tipo de atendimento e o nutricionista ele monta aquele plano terapêutico mesmo daquilo que a gente falou, para não ter um déficit nutricional, né? O que você acha sobre isso? É isso aí. Então, o nutrólogo pode fazer algumas orientações, mas não vai conseguir especificar tanto, né? Porque a prescrição, de acordo com o conselho, é realmente privativa do nutricionista. Agora, a gente tem duas etapas importantes que, por isso, o nutricionista pode ser bem fundamental nesse momento, que é a exclusão. Então, tem todo um protocolo de exclusão para esse alimento, por exemplo, de 2 a 6 semanas de exclusão desse alimento, eu já tenho redução de sintomas. Então, a maioria dos pacientes fala, resolveu, então acabou, tá tudo bem e tá beleza. Mas não é bem assim, né? Eu tenho a exclusão desses sintomas, desses alimentos, né? Inicialmente. Eu tenho uma limitação de alimentos. Oi, tinha travado para mim você, eu fiquei com medo de não estar me ouvindo. Ana, tá me ouvindo? Acho que deu uma travada. Agora eu tô. Tá me ouvindo? Tá. Tá, tá aí? Tá me ouvindo? Eu tô. Eu tô. Um pouco, mas agora eu vou. Tá, Tá todo mundo então vamos lá. ouvindo? Eu acho que foi a minha internet aqui, tá falhando um pouco. Travou de novo. Tá, eu anda. Tá. Mas tá conseguindo me ouvir, Mariana? Me ajuda aí. Que foi você? Con- Vamos continuar. Acho que Tá. resolveu. Então, ótimo. Então, que bom. Eu tenho então essa exclusão, né? Que é nesse período aí de 2 a 6 semanas desaparecem os sintomas, mas eu tenho um número limitado também de alimentos para fazer essa exclusão. Eu não posso tirar todos os alimentos. Eu vou fazendo isso aos poucos, né? E o protocolo faz reintrodução nesse período inicial. Mas aí o segundo momento é reintrodução mesmo alimentar, porque, por exemplo, alguns estudos vêm verbalizando que mesmo alergias alimentares ao leite, por exemplo, ao ovo, ou que seja, eu tenho uma possível recuperação posterior, né? Então eu fico mais tolerante ao passar dos anos com o tratamento. Então, por exemplo, com leite de vaca após 1 ano, após o ovo, após 2 anos, eu posso reintroduzi-los, por exemplo. O amendoim, peixe, eu posso introduzi-lo de novo após os 3 anos de idade da criança. Então, essa reintrodução também é muito importante no tratamento, né? E que muitas das vezes ela é deixada de lado, né? E aí a pessoa passa a vida inteira sem retomar ou tentar esses alimentos de novo por medo ou sem orientação adequada, né? Com certeza. E só que quem faz uma dieta, eu acho, né, de restrição,
ela sabe o que está envolvido. Só a criança que tem uma alergia à proteína do leite da vaca, por exemplo, né? Que vai realmente entender tudo que ela tem que tirar da sua vida. Então, esse ponto é muito importante. Não é porque você tem alergia a um determinado alimento numa fase da sua vida que você vai ter alergia para sempre. A gente sabe que naturalmente, ou então mesmo de maneira estimulada, nós podemos ter o fenômeno de tolerância, que aí você consegue, com o passar com a maturidade, ingerir aquele alimento. Mas é claro que, assim, esse teste de provocação para uma retomada, isso tem que ser acompanhado mesmo por um médico, até para no sentido de prevenir reações graves. A gente não sabe o que essa alergia pode causar, por exemplo, uma anafilaxia, então isso tem que ser feito realmente com acompanhamento médico. Estou vendo aqui alguns comentários. A Luciana estava falando, né, na perna já curadas, mas ficou com manchas, não usa short porque mostra a perna. Então, isso realmente acontece, né? Essa questão das manchas. Eu escuto bastante. E assim, isso realmente tem. Voltou, parece agora. Não, Gisele tá falando que tá ruim. Voltou, gente? Bem espaçado, mas voltou. Que Mas coisa, vai né? dar certo. Conteúdo. A gente estava falando justamente em relação a essas manchas, né? Oi? Roupa sem manga, justamente porque ficou com aquela marca ali da dermatite atópica. Isso no adulto é importante, imaginando uma criança, né? Uhum. E, Luana, quais os riscos que uma alergia alimentar mal diagnosticada pode trazer? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Uhum. Sim, sim. É risco nutricional, de forma geral, né? Por conta de deficiência de nutrientes específicos que estão envolvidos no desenvolvimento mesmo dessa criança, né? O desenvolvimento motor, que está influenciado, o neurológico, até o ósseo, né? Então, cálcio, zinco, ferro, tudo isso está envolvido. Então, eu tenho um risco, por exemplo, de até desnutrição, né? Então, por exemplo, quando eu não tenho um diagnóstico correto da alergia alimentar e esse paciente tem uma gama de sintomas, né? E que não foi encontrado ou diagnosticado de maneira adequada e retirado o alimento, eu posso levar essa criança a uma diarreia constante e ela levar desnutrição. E, infelizmente, ainda crianças morrem por desnutrição, né? Por uma coisa simples que é a diarreia. Né? Então, é muito importante ter um diagnóstico adequado, correto, porque aí eu tenho o viés do mau diagnóstico com alergia e tem um outro viés que é o diagnóstico que não tem alergia, né? Então, que eu posso também trazer os mesmos riscos nutricionais por exclusão sem necessidade. Não estou te ouvindo. Eu não estou ouvindo. Em relação à pomadinha do Bepantol, se é bom para tratar essas crises. Olha, o Bepantol ele é um hidratante, né? A gente sabe que o Bepantol é bom para tratamento dessas crises. E aí o Bepantol ele é um hidratante. A gente tem que ter muito cuidado no paciente que é alérgico para indicar um tratamento ou outro, ainda mais sem ver o paciente. E a gente sabe que até os hidratantes hipoalergênicos eles podem causar alergia, principalmente se tiver lactato de amônio ou ureia, se o paciente estiver na crise. Mas a princípio o Bepantol sim seria uma boa para hidratação, né? Dentre diversos outros que tem por aí. Então vamos ver aqui uma outra pergunta. Outra pessoa pedindo para falar sobre probióticos. Vamos tentar falar isso nas perguntas no final. Tá bem. Vamos ver se vai dar tempo. Eu acho que vai. Também espero. Então, toda embalagem. Essa pergunta foi feita por uma seguidora quando eu abri a caixinha de pergunta também. Uhum. A embalagem vem escrito: pode conter glúten, soja, leite. Realmente tem? O que Sim, de acordo com as regras, né, da RDC 2615 da Anvisa,
Então, pode conter porque ele pode ter, por exemplo, num processamento, uma falha de processamento, ou numa mesma empresa, eu tenho exemplo, mesmo que aquele alimento não seja um alimento que você tem alergia, por exemplo, né? Então, a regra utiliza, né, a Anvisa fala, deixa muito claro isso para a gente não ter dificuldade no entendimento. Agora, uma coisa também interessante é que a Anvisa aqui do Brasil coloca agora também contém glúten e não contém glúten. Na maioria dos norma, é regra. Passos não é uma regra. Passos tem a ver com normas internacionais, mas não é uma coisa normativa aqui no Brasil. Mas mesmo assim, fica alerta. Você vê escrito traço, fica atento que pode ter também algum contaminante aí, ou até contaminação de manipulação, alguma coisa assim. Exatamente. Então ficou bem claro, né? Para produzir aquele alimento numa fábrica, não foi adequadamente higienizado, ou então eles não têm como garantir que não tem traços do alimento, então pode conter. Na dúvida, não coma, né? De jeito Porque nenhum. se pode ter traço, se você tem uma alergia, é melhor você não comer. A própria empresa não tem como garantir se aquele produto tem ou não aquela substância. Então, na dúvida, não coma. Exatamente. Iruana, a gente sabe que em relação, o aleitamento é maravilhoso em relação à proteção, né, para alergia alimentar, que ajuda a gente ter o bebezinho a ter uma microbiota, ou seja, um controle adequado entre bactérias boas, bactérias ruins, ajuda o intestino desse bebê a ficar bem saudável, maduro, desenvolver a tolerância. Mas a criança que ela tem APLV, por exemplo, ela pode ter alergia ao estar ingerindo leite materno. Nesses casos, a mãe ela tem que fazer a dieta da restrição. Se ela está amamentando o bebê e o bebê tem alergia à proteína do leite da vaca, que é o APLV, então a mãe tem que ver o que ela está comendo, porque afinal de contas o bebê só está se alimentando daquele leitinho. Quais são as precauções ou as complementações que podem ser necessárias quando a gente faz a exclusão da proteína do leite da vaca e seus derivados, por exemplo? Tá, então, essa redução ou restrição é importante ressaltar que todos os comitês relacionados à alergia falam que ela só deve ser feita após avaliação do risco atópico e das circunstâncias familiares mesmo, né? Então, não é aleatoriamente, tem que passar por avaliação. Então, quando eu faço essa restrição materna, né, desse controle de antígenos, eu tenho também deficiência de nutrientes como cálcio, vitamina D, né? Então, para essa mãe, eu preciso fazer uma complementação, né? Por exemplo, de cálcio, compostos vitamínicos, mas isso vai também muito de caso para caso, né? Porque às vezes a alimentação dessa mãe é tão boa que não tem necessidade de fazer tanta suplementação. Então, tem que ser avaliado individualmente. Mas é extremamente importante que seja ressaltado aqui entre nós que realmente tem vários estudos, tem um estudo bem grande até, com mais de 20 mil lactantes, que avaliou que o aleitamento materno diminui, na verdade, 7 vezes menos chance, de desenvolver eczema, por exemplo, até os 9 meses. Então, é muito importante, né, que essa mãe também tenha esse cuidado, porque vai dar toda a imunidade também que esse bebê precisa nesse momento. Com certeza. E quer complementar? Não, eu pensei na questão do bebê também, né? Tem casos que o bebê não pode ser amamentado, ou a mãe não quer, ou tem uma situação um pouquinho mais complicada, né? Que poderia não conseguir fazer a alimentação. E aí existem fórmulas, né, específicas para essas crianças, né? Então, eu tenho fórmula de aminoácido livre, que é bem oneroso, né? Que é uma fórmula mais específica. Isso
o último grau da alergia depois que tentou de todas as possibilidades, né? Eu tenho extremamente hidrolisadas, então eu tenho um pouquinho mais abrangência nesse tópico aí. E aí eu tenho as com lactose e sem lactose, levando em conta a intolerância, né? Que aí é o carboidrato. E eu tenho fórmulas também à base de soja, mas que devem ser com cautela também, essa introdução, justamente porque a soja também é um alergênico. Lembra que a gente já falou isso? Se ele é um alergênico e essa criança está passando por alergia ou está nesse processo alérgico, o intestino dela, essa proteção, essa barreira está inflamada, está lisa. Então é um risco de eu desenvolver uma alergia a outro alergênico, né? Então precisa ter muito cuidado, às vezes demorar um pouquinho mais de tempo para fazer o teste com um suplemento assim, ou com a fórmula, né? Perdão. Com a fórmula, com esse tipo de fórmula, senão eu vou fazer uma alergia concomitante. Eu vou ter alergia a leite de vaca e de soja no mesmo momento. Aí fica um pouco mais complicado. É isso aí. Então, assim, isso é muito importante. Você me falou, me lembrou várias coisas, né? Primeiro, em relação, então, ao aleitamento, que é aquela questão do... Cada vez mais tem se falado no intestino, na importância da gente ter uma boa regulação, que aí entra aquela questão do pré e do probiótico, de você ter uma adequação das bactérias boas e as bactérias ruins no intestino. E a gente acabou de falar que o aleitamento para isso é Fundamental. maravilhoso, dessa proteção, inclusive para o desenvolvimento do intestino do bebê. Uma outra coisa em relação quando a criança realmente, de jeito nenhum, por alguma razão que foge ao controle, não está podendo ser amamentada, ela faz o uso das fórmulas, né? Igual você comentou. E a fórmula de soja, a gente sabe que não pode usar pelo menos abaixo de 6 meses. Uhum. Não pode estar sendo utilizada. E quem tem alergia ao leite da vaca, por exemplo, pode ter alergia ao leite de outros mamíferos. Então não adianta simplesmente a pessoa, por conta própria, tentar substituir. Então vou dar leite de cabra, vai fazer alguma outra substituição nesse sentido. É muito importante mesmo o acompanhamento com o nutricionista. E uma outra coisa que você mencionou que eu achei bem legal é aquilo, né? Que o diagnóstico, às vezes, então você suspeitou, vamos lá, suspeitei que eu tenho uma alergia alimentar. Eu suspeitei, eu vender esse alimento com acompanhamento médico, né? Aí eu só retoma o alimento novamente quando a gente tem uma melhora clínica. Então, se você tinha lesão de pele, diarreia ainda não melhorou, isso aí demorar às vezes até 30 dias, você não reintroduz o alimento, você não para reintroduzir, porque foi isso que você falou, porque às vezes você vai reintroduzir aquele e você tem sensibilidade por outros alimentos, porque aquele é cicatrizado. Então, realmente, isso daí é muito importante. Uhum. Você queria falar mais alguma coisa? Eu acho que é importante porque algumas pessoas desenvolverem é só frisar também que não tem um científico a retirar, por exemplo, alergênicos no final da gestação, né? Eu tenho que lembrar do ganho ponderal que pode ir, então eu tenho que ficar atenta a isso, né? Me veio alguma coisa quando você estava falando, mas agora passou. Eu travou essa parte do ganho ponderal, não consigo ouvir. Ah, tá. Que as dietas, algumas pessoas ficam tão com medo de ter um bebê que possa ter alergia. Então, eu acho que é válido a gente refrisar de que dietas restritivas para gestantes, elas não têm consenso, não têm validação científica, porque incorre em risco desse ganho ponderal importante durante a gestação, né? Na verdade, pode até comprometer, né? Tanto questão de sabor, o próprio alimento em si, né? A gente, durante a gestação, o bebê passa a apreciar, então, sabores, né? Que vão marcar toda a sua vida. Então, é extremamente importante que a gente leve em conta isso também.
interessante que, assim, digamos, seu pai tem alergia a alguma coisa, seu pai, durante a sua gestação, que você faça restrição? Não. Foi isso que a Irona estava falando. Mari, você consegue me ouvir? Ale, fale de novo. Estão me ouvindo? Voltou, né? Então, essa questão que você falou é bem importante. A gestante, ela pode ficar preocupada. Ah, eu tenho alergia, ou meu pai teve alergia a isso, minha mãe. Então, já vou evitar esses alimentos durante a gestação para não passar para o meu bebê. Isso não é recomendado, assim. Você não vai fazer uma restrição alimentar sem você ter efetivamente uma alergia alimentar. Isso é bem importante, né? Não vamos sair tirando alimento aí sem ter um diagnóstico apropriado. De maneira alguma. A Estela perguntou, né? A Estela perguntou aqui pra gente. Intestino mais ressecado, existe relação com alergia alimentar? O intestino, na verdade, eu acho que ela está se referindo da pessoa com constipação, talvez? Possível. Porque aí a gente sabe que, né, que a pessoa que tem constipação, as fezes ficam mais ressecadas. Olha, eu lendo o consenso de alergia, não li nada a respeito disso, nem nunca ouvi falar sobre a questão do intestino mais seco com alergia alimentar. Você tem alguma coisa para adicionar? Na verdade, Ilana? pode ser o contrário, né? Pode ser mais fácil que haja mais casos de diarreia, uma diarreia crônica, do que propriamente o intestino preso. A questão é dos probióticos aí, né? A gente tem bactérias boas no intestino que podem auxiliar nesse processo. Se meu funcionamento intestinal não tá legal, pode atrapalhar um pouco essa produção? Pode. Então, vale a pena melhorar a alimentação aí, né? Beber mais água, atividade física, fibra, Isso aí que pode auxiliar. sempre dito, né? Comer fibra, beber bastante água, você tem um intestino saudável, com certeza, né? Para qualquer pessoa é recomendado. Exatamente. Agora teve a Laís que falou assim: estou grávida e tenho um bebê alérgico a leite, ovo, banana, castanha de caju. Eu ainda amamento, porém eu percebi que o meu leite secou. Comecei a consumir os alimentos aos poucos. Isso. Eu não sei se a Laís está fazendo esse acompanhamento, né? Depois Tá fazendo essa restrição alimentar. Depois ela fala que ele está sem reação. Tem muita chance de ter alergia igual ao irmão. Então, tem a hereditariedade tem uma importância aí, né, Alexandra? Mas antes da Alexandra falar esse ponto, que eu acho que cabe mais a ela do que eu, essa questão do leite secou, Laís, eu acredito muito que foi por conta de estresse. Nada mais que isso, porque é tanta coisa acontecendo, eu tenho que tirar leite, ovo, banana, castanha de caju, então... Opa, mulher, foi uma loucura para você. Porque um já é difícil, imagina todos esses, né? Então, é extremamente importante que você tenha aí um amparo, né? Justamente para conduzir com esse bebê e com essa outra criança, né? O irmãozinho, né? O irmãozinho A gente vai falar um pouquinho sobre a introdução, talvez possa ajudar um pouquinho nesse processo para você de ajuda. Eu concordo também, essa questão do leite secar, eu acho que não estaria realmente relacionado com essa questão da restrição, apesar de ser muito importante você estar acompanhando para não perder nutrientes que você estaria passando para o seu bebê. Eu mesma tive filho, eu comento isso com quem fala, tá ouvindo? Que essa questão da amamentação, assim, é bem séria, assim, que você ter uma produção de leite adequado, você não pode ter estressado. Sendo que o bebê acorda todo sono, tem toda a questão de você introduzir o aleitamento materno. Então, assim, principalmente para mães de primeira viagem, é uma questão bem complicada. Eu tive que lidar com isso também. E eu acho que o estresse também pode contribuir bastante mesmo para essa questão de secar. Aí teve uma outra perguntinha aqui, que foi a Leila que fez. Então, a PLV não é genética? Não foi isso que a gente comentou. Na verdade, as alergias, na dermatite atópica, a gente sabe que a gente tem a marcha atópica, que é quando você tem sim, tem o componente genético. Inclusive, mães que têm uma alergia alimentar têm mais chance de ter um filho que tem alergia alimentar também.
eu acho que eu não poderia afirmar que é o único fator. É uma coisa que são envolvidos vários fatores, mas a genética com certeza também influencia. Vamos lá então para a próxima pergunta. Retirar totalmente o alimento que causa alergia pode se agravar? Peraí, de novo. Retirar totalmente o alimento que causa alergia pode se agravar depois do retorno pós-tratamento? Ou seja, né, acho que a pessoa queria perguntar, essa pergunta veio de uma seguidora. O que você fala sobre isso? Sim. Então, estudos, na verdade, falam o contrário, né? Que a restrição inicial, ela melhoram a tolerância, mas a restrição no momento adequado, não para a vida inteira, né? Então, em um ano eu tenho uma tolerância maior de 30%, em 2 anos de 50% em 3 anos eu tenho uma melhora nessa tolerância até de 70%. Então, é melhor. Agora, lembra que é exclusão ou restrição temporária, de acordo com o acompanhamento que está sendo conduzido, né? Entretanto, essa exclusão por tempo prolongado do alimento, na verdade, é um fator de risco para a tolerância, né? Não só desses alimentos em si, mas também outros alimentos que acabam sendo prejudicados nessa diversidade alimentar, nesse contexto, né, de introdução, né? É isso aí, isso é bem importante. O tempo é muito importante. Uhum. E aí, lembrando de novo, assim, digamos aí, uma mãe que tem alergia a camarão, ela, às vezes, na introdução alimentar do filho dela, ela pode pensar, poxa, eu não vou dar o camarão para ele agora, porque se eu tenho alergia, ele pode ter. Mas não é assim que funciona. O consenso, ele fala pra gente que se você faz isso, tá a chance dele ter alergia, né? Por assim dizer. Na verdade, você prejudica o mecanismo de tolerância. Então, não é recomendado. Caso a mãe tenha alguma alergia, ela não está em aleitamento materno exclusivo, né? Ou fazer a introdução do bebê, que ela não postergue. Ela vai iniciar normalmente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente. E, Luana, eu sempre escuto falar também na dermatite atópica sobre as dietas com poder anti-inflamatório. Isso existe mesmo? Assim, como é que é a sua experiência com isso? Então, é importante a gente desmistificar um pouquinho sobre isso, né? Porque tudo é dieta e tal. O que é dieta anti-inflamatória? É uma dieta saudável, uma alimentação que eu tenha, por exemplo, variedade, que eu tenha frutas, legumes, alimentos in natura, né? Em vez de ultraprocessados ou processados. Fibras também, porque eu preciso de probióticos. Os probióticos têm fruto-oligosacarídeos, têm inulina. O que é isso? São fibras que vão auxiliar, que estão presentes, por exemplo, em cebola, alho, verduras, né? Que vão auxiliar para alimentar essas bactérias que já tem lá no intestino. Então, quando eu aumento o número de bactérias boas, eu então vou diminuir a inflamação, porque as bactérias boas vão a meu favor, né? Então, basicamente, uma dieta com poder anti-inflamatório é aquela que eu me alimento bem, que é saborosa, que tem uma variedade mais ampliada, né? E aí os probióticos entram nesse viés, e aí uma pessoa perguntou, só não me lembro o nome da pessoa, o probiótico vem, tem alguns estudos, mas poucos relacionando a dermatite atópica, a alergia com o probiótico, né? Porque a gente tem uma infinidade de cepa de probiótico e nem sempre a gente tem N's muito grandes para poder verbalizar que isso é bom ou tal probiótico é bom ou outro não é, né? Mas, por exemplo, as bifidobactérias e os lactobacilos com cepas específicas, eu estou só usando um nome genérico só para poderiam auxiliar, porque aí eles vão em mecanismos ou sítios de atuação de bactérias maléficas que poderiam atrapalhar essa melhora, né, gradual dos sintomas. Tá ótimo. Então, assim, ficando bem claro que a gente entrou nessa questão dos pré-probióticos, que os pré-pros, né, que não são bactérias vivas, enquanto os probióticos são as bactérias vivas. Tudo no intuito da gente melhorar a nossa microbiota
intestinal, que é o controle entre bactérias boas e ruins. Então, no sentido de você se alimentar com pré e probióticos é recomendado e sim. Sim, com cautela, né? Sim. Tô travando, né? Mas tem uma pessoa que falou do kefir. Especialmente, assim, é perigoso utilizar produtos com uma criança alérgica, né? Que eu tenho muita manipulação, porque eu tenho contaminação aí também cruzada. Pensa que essa criança já está bem inflamada, então eu corro risco também. Então, eu não aconselharia. Mas um probiótico liofilizado, algo mais padronizado, né? Diminuindo os riscos, aí tudo bem. Tá ótimo, perfeito. Entrar no assunto, tá me ouvindo? Tô. Tá, né? Em relação à introdução, você que é alérgica, muda muita coisa da introdução alimentar para criança alérgica da sem alergia? Então, é extremamente importante falar algo que muitas vezes eu encontro com mais frequência. Crianças que estão tendo a introdução alimentar muito antes dos 6 meses. Outro dia eu fiquei assustada que tinha uma criança de 3 meses comendo comida, né? Então, é realmente importante seguir todos os critérios, a preconização, né, que é de 6 meses. É 6 meses mesmo com fórmulas infantis, ou a fórmula infantil para introdução alimentar, quando a gente diz, né? Então, são 6 meses. Por que 6 meses? Porque a Sociedade Brasileira e Americana de Pediatria fala sobre isso, né? A OMS, o Unicef, então, enfim. Por quê? Porque eu tenho controle de cabeça, eu tenho uma capacidade digestiva melhor, eu tenho movimento voluntário de língua, então eu começo a mandíbula a mastigar um pouco melhor, eu tenho a própria imunologia, né? A fisiologia, né? Nessa questão dos meses, por isso que é tão importante introduzir alimentação aos 6 meses. Bom, esse é o primeiro aspecto. Agora, tem diferenciação de uma criança sem alergia com uma criança com alergia? Tem algumas importantes, né? Então, por exemplo, a gente tem que lembrar do que é alimento in natura ou minimamente processado, processado e ultraprocessado. Os alimentos minimamente processados ou in natura, eles podem ser utilizados com muita frequência em ambos os casos, né? Não tem problema nenhum. Processados podem ser até utilizados para crianças sem alergia, mas com alergia eu já tenho que ficar com o pezinho atrás, porque aí eu já tenho alguns conservantes, eu tenho mais alguns produtos ou aditivos que vão atrapalhar um pouquinho esse bebê, né? Ou essa criança. Os ultraprocessados não devem fazer parte, né? Só para voltar, só para quem está ouvindo entender, processado, por exemplo, envolve queijo, pão, que tem trigo, que tem leite, né? No seu processamento. Então, por isso, eles não entram para quem tem alergia. Como funciona a questão da introdução, de fato, alimentar, né? O ideal é sempre que a criança, né, mais alérgica, eu tenho alguns alimentos menos alergênicos que eu preciso dar primeiro para esse bebê, ou para essa criança que está introduzindo, que é o arroz, a batata, chuchu, frango. Não que eu não possa dar carne, mas esses são os principais. Começa com esses. Depois que começar com esses, eu posso... Aí tem 2 critérios. Eu tenho reações imediatas. Então, para reações imediatas, eu posso dar um alimento por dia. Então, não varia muito de uma criança, por exemplo, sem alergia. Mas para... Reação imediata, vamos só esclarecer que é urticária e uma anafilaxia, Isso. né? Uma manchinha na pele, ou um risco de morte mesmo, né? Aquela que faz o edema da glote, a pessoa pode ficar com asfixia. Então, é reação imediata. Isso. Então, eu não tive sintoma nenhum, eu posso dar um outro, porque aí, um outro alimento, um novo alimento, porque aí eu já comprovei que aquele ok,
ela não teve nenhum sintoma, então eu posso introduzir outro, né? Agora, por exemplo, as reações tardias, que demoram às vezes até 72, se eu não me engano, né? 72 horas, 24 a 72 horas, não é isso? Para ocorrer, então eu preciso fazer um novo a cada 4 ou 7 dias. Então, é um pouquinho mais lento, né, esse processo. E a introdução é alternada. Então, eu primeiro começo com legume, né? Depois fruta, depois verdura, depois leguminosa. E aí eu volto nessa sequência de novo. Basicamente, a introdução é assim. E a introdução a alimentos alergênicos, por exemplo, elas podem ser feitas nesse período de 6 a o 11º mês, que a criança já está com toda a formação, né? Então, uma criança que não tem alergia, vamos pensar assim, tá? Uma criança que não tem alergia, então eu posso utilizar esses alimentos que têm mais risco de alergia nesse período, que não vai ter um risco aumentado de desenvolver alergia. Agora, essas crianças que já têm a alergia diagnosticada, eu preciso fazer essa introdução mais precoce, depois do 1º ano, igual eu falei. 1º ano, depois do 2º ou 3º, dependendo do alergênico. Tá ótimo, excelente. Aí a Laís respondeu aqui que ela tem restrição, né, há quase 2 anos, e acha que secou porque ele mama só para dormir. Fazemos acompanhamento com nutricionista e alergia. Isso aí. E realmente, né, mamando uma vez por dia, realmente o leite pode secar. A Micheline falou: as filhas e coincidentemente as duas têm problemas na pele e dermatite e não amamentei. Acredito que isso piorou bastante a imunidade delas. Como a gente falou, assim, o aleitamento materno ele não pode, né? Acho que tirar um pouco esse julgamento pro resto da vida. Eu não sei qual foi a razão que levou a não amamentar, mas a gente sabe que a atópica ela tem diversos outros componentes, né? E a genética é muito pesada. A amamentação é muito importante, mas eu não definiria isso como a única causa, o fato de não ter amamentado. Meu filho reagiu baixo a trigo e leite. É necessária atópica? Eu imagino que ela está falando que reagiu baixo, deve estar falando em relação ao teste cutâneo. Na verdade, assim, teste IgE, das IgE mediadas, né? Que é mista. Você não faz nutrição alimentar baseado única e exclusivamente no teste de sangue IgE, total ou específico, ou no teste cutâneo clínica. Então, ele tem que ter alguma manifestação para indicar que ele possa ter alergia. Tem umas bolinhas na pele que aparecem sem razão. O que seria? Nossa, Lúcia, essa pergunta aí, assim, eu poderia te dizer que deve ter páginas e páginas de livro do que poderia ser. Realmente eu precisaria de mais informações. Alguma coisa sobre isso? Dermatite ou da alergia alimentar? Nossa. Em relação à dermatite, também, assim, nos consensos, nos guidelines, não tem nada referente ao ozônio, não. Mas... Aí a Luciana respondeu: umas bolinhas na parte externa do braço, como se fosse picada de inseto, fica vermelho, coça e depois fica marcado. Olha, poderia ser lá uma urticária, que aí aparece após a ingestão de algum alimento, porque é transitório, né? Ou então uma ceratose pilar, que é uma coisa fixa, está mais associada com os pacientes que têm uma alergia mesmo. Realmente é difícil de saber. Me dou super bem quando como mais legumes, menos carnes e menos leguminosas. É isso aí, ô Bruno. A gente tem que ver o que funciona melhor pra gente. O nosso corpo, ele conta uma história, né, Iruana? Sim. A gente tem... O intestino é dito aí como o segundo cérebro, né? Então, ele tem muita informação e ele vai guardando ou armazenando o que é melhor pra gente, o que a gente vai se sentindo bem. Então, isso é muito individual. Então vamos lá, a gente tem 5 minutos. Vamos tentar ver aqui, ser breve com as perguntas. Bora lá. Meu filho tem APLV, ele tem 5 anos. O que falta no leite de vaca que pode faltar no crescimento dele? Isso foi uma pergunta de uma seguidora. Sim. Se ele tiver acompanhamento, nada.
Por quê? Porque ele vai estar fazendo todo um acompanhamento justamente para evitar restrições alimentares severas ou de nutrientes, né? Então, o profissional vai estar acompanhando isso de perto, até com exames laboratoriais. Entretanto, se é uma dieta muito rígida, eu tenho, por exemplo, dificuldade de crescimento. Então, por conta de não atingir as demandas proteicas, né, por conta da restrição do leite, por exemplo, né, eu tenho, por exemplo, um déficit de crescimento, porque eu não chego ao nível de energia que essa criança precisa, né? Eu tenho também um risco de deficiência de ferro, de cálcio, então vai comprometer o crescimento. Eu tenho, por exemplo, a redução de albumina, que estão envolvidos aí no músculo, no tecido, a densidade mineral óssea, né? Então, a massa óssea de forma geral. Eu tenho essa criança um pouco mais seletiva, então, que ele vai restringir qualidade, vai restringir também em quantidade e variedade. Então, tem uma série de fatores que podem comprometer, mas se tiver em acompanhamento, nada disso pode acontecer, porque o profissional vai estar te orientando. Tá ótimo. Alimentos, né? Uma outra pergunta que eu recebi aqui na caixa de perguntas. Alimentos podem causar alergias em partes específicas do corpo? Tá conseguindo me ouvir? Então vamos lá. Outra pergunta. Agora travou. Alimentos podem causar alergias em partes específicas do corpo? Tá ouvindo? Sim. Oi. Voltou. Os alimentos podem causar... Travou? Não, agora estou ouvindo. Os alimentos podem causar alergias em partes específicas do corpo? Pode sim. A gente sabe que tem a dermatite de contato, né? Que aquele contato com aquele alimento pode causar alergia. E é bem interessante que a inalação, ou seja, a pessoa respirar um alérgeno, pode causar asma e rinite. Muita gente acha que é só comer, mas não é. Então, ó, a gente vai ter que encerrar. Nós temos 2 minutinhos que eu quero deixar essa live gravada. Queria te agradecer, Iruna, foi um prazer. pela sua presença. Eu acho que vale só porque uma perguntou Muito ali. obrigada só pela... Ai, que pena que tá travando tanto. Senão dava. Prazer, as outras É que eu acho que a gente vai ser cortado quando dá uma... perguntas podem mandar no direct ou meu, do lado do consultório, né? Ou da Alexandra também. De conversar. Então, foi um prazer. isso aí. Pode mandar para mim ou para a Iruana no direct Tutório Nutrição e Saúde, o arroba dela. Um prazer, quem tem um interesse maior. E obrigada a todos pela presença. E a gente vai tentar toda semana estar trazendo um ponto diferente. Boa noite aí para todo mundo. Beijão. Tchau. Beijo, Iruana. Beijo, querido. Tchau, tchau.